quero dar uma pausa aqui para mostrar para vocês os moldes e explicar como que eu fiz o recorte, tá? Aqui dessa parte da boca e dos dentinhos. E eu vou falar para vocês aqui do que vocês vão imprimir. Aqui tá o molde da cabeça que a gente tá trabalhando. Então, a gente tem aqui o molde do rosto. O rosto é o mesmo para os dois. A gente tem a parte de trás do cabelo, a parte da frente do cabelo dela e a parte da frente do cabelo dele. Esse morceguinho aqui é o que vai no sapato da vampira. E aqui eu tenho 2 vezes a boca e 2 vezes os dentinhos, tá? Eu não preciso utilizar 2 vezes. Eu coloquei 2 vezes no molde e alguns projetos vocês vão ver que peças pequenas, talvez eu coloque duplo, porque às vezes a gente vai fazer um recorte e erra. Então, para não ter que imprimir outra folha, às vezes eu coloco assim, duplo, porque se a gente errar a mão aqui, cortar errado e estragar o molde, a gente tem outra opção, tá? Cortou de primeira, acertou, joga outro fora. É a mesma impressão. Aqui, eu vou mostrar pra vocês ali na frente, no início da confecção da cabeça em si, onde que eu fiz os recortes, onde que eu vazei o molde. Mas, basicamente, eu vazei aqui nas sobrancelhas, na parte branca do olho, preservei esse delineado preto aqui que tem no olho, que é esse risco mais grossinho, não tirei. Fiz uma marcação aqui bem na pontinha dele com uma agulha, um furo, pra gente poder marcar no molde. Eu recortei aqui esse risco marrom da parte de dentro da boca. O preto, que forma realmente os lábios, eu deixo no molde e serve somente como uma referência pra mim, tá? Aqui nas orelhas, eu coloquei esse risco interno aqui, na parte de dentro da orelha, somente como uma referência, porque tem gente que gosta de fazer essa costurinha pra marcar melhor a orelha. Eu já faço direto, tá bom? Então, aqui, o que eu vou mostrar pra vocês nesse molde é como que eu fiz o recorte aqui dos dentinhos e dos lábios da vampira. Essa boca, na verdade, esse recorte da boca, a gente só vai usar pra vampira, pra menina. Pra fazer o menino, a gente só vai usar essa parte vazada aqui mesmo, que já tá no molde. Eu coloquei também pra vocês aí no projeto, ó, uma segunda sugestão de cabeça pra vocês fazerem. Caso alguém esteja iniciando bem do comecinho no feltro e sinta dificuldade ou até insegurança para fazer o recorte da boca e pintura e tudo mais, eu coloquei aqui uma segunda opção, tá bom? De cabeça para vocês. Vocês vão confeccionar da mesma maneira. A única coisa que não vão fazer neste modelo aqui, nessa sugestão de cabeça, é a boca de vampiro que eu criei. Aí a gente vai fazer o convencional, que é a boquinha normal, com o recorte dos dentinhos e a gente vai colar. Eu até coloquei um desenho de referência aí pra vocês no molde também, tá? No caso aqui, se for fazer essa cabeça, parte do rosto faz tudo igual que a gente vai fazer aqui. E aqui vocês vão somente riscar, tá? Colar aqui os dentinhos ou fazer com tinta branca, caso alguém queira. E a gente dá aquela puxadinha aqui no final da boquinha pra dar aqui uma expressão, tá? E isso vocês viram lá no curso da Wandinha, que eu liberei pra quem tá na assinatura. O jeito de colocar a boca, o jeito de fazer esse detalhe aqui é igualzinho da Wandinha, gente, não muda nada. E aí, o jeito de puxar o cantinho da boca também, vocês podem dar uma olhada lá, tá bom? O jeito de colocar também essa parte branca aqui do olho, ó, tá? Igualzinho, que é como eu faço em todas as minhas peças, é a técnica que eu uso. É essa parte branca do olho, faz o afundamento igualzinho, gente, não tem nenhuma diferença lá do curso da Wandinha. Bom, quem não quiser assistir o curso da Wandinha inteiro, assiste pelo menos a parte da cabeça, para eu não ficar toda hora colocando a mesma coisa aqui. Ó, eu vou recortar agora a boca e o dentinho. Só pra gente fazer aqui o recorte deles, tá? Eu vou precisar de uma tesourinha de precisão, né? Essa aqui não é exatamente uma tesoura de precisão, mas é uma tesoura mais fininha. Eu recortei ele aqui com uma borda no papel, uma bordinha pequena, tá? Pra recortar, você pode usar o truquezinho da fita de embalagem, que nada mais é do que isso, ó. Eu peguei aqui um pedaço de fita de embalagem, dessa fita transparente, coloco aqui em cima do feltro, tá? Eu vou recortar que eu peguei um pedaço de fita um pouco maior. E aí, coloca aqui a fita em cima dele, cola ele no feltro. E com a tesourinha menor, a gente já vai recortando
Pronto, ó. A gente faz o recorte no feltro. E o nosso molde também, ele já fica aqui meio que plastificado por causa da fita. E aí a gente vai, ele fica mais resistente, mais durinho também. Pronto. Pra fazer a boca, mesma coisa, tá, ó. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela aqui no feltro vermelho. Eu escolhi fazer a boca vermelha. Vocês podem fazer rosinha, roxa, na cor que vocês quiserem. Aqui eu vou recortar somente a parte de fora do molde, tá? Junto com o feltro. Não recortei a parte de dentro, hein, gente, ó. Ficou desse jeito aqui. Agora, somente com o molde, eu vou fazer um corte aqui no meio e vou vazar a parte de dentro da boca. Quando a gente passa a fita de embalagem aqui, é até mais fácil de trabalhar, porque o papel não fica tão fácil de rasgar, né? Como é um molde fininho. Pronto, ó. Vazei a parte de dentro e ficou assim. Aí, agora, eu vou colocar ele aqui em cima da boca. E vou riscar. E nessa hora, você precisa de um lápis com a ponta bem fininha, tá, gente? Bem boa. A parte de dentro da boquinha. Pode pegar, apertar firme aí, pra esse lápis riscar bem. Gente, ó, eu risquei aqui e agora eu vou trazer a câmera pra baixo pra mostrar bem de pertinho pra vocês, tá? Prontinho, gente, ó. Eu até coloquei aqui uma folha de papel branca porque o vermelho na base rosa fica dando bastante reflexo. Ó, a boquinha tá riscada aqui. Então, eu vou riscar ela aqui com lápis pra gente não ter que esperar secar a tinta, tá? Ó, então, vocês vão fazer o seguinte. Com a tinta de tecido, a gente vai preencher toda essa parte do meio da boca aqui que a gente riscou, tá? Pronto, preenchi aqui a parte de dentro. Aí, eu vou fazer o seguinte, aqui no final, da onde eu fiz a parte do meio preta, eu vou unir com a pontinha do lábio aqui. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Vou fazer um risco unindo aqui, separando o lábio de cima com o lábio de baixo. Vou marcar melhor aqui, somente o risco da parte de cima, que não ficou bom, ó. Tá. E aí, você vai fazer o seguinte, chegou nessa parte, você vai passar a tinta de tecido preta, tá? Que eu passei o lápis só pra não ter que esperar secar, mas você vai passar a tinta de tecido preta, você vai deixar secar muito bem, e depois que tiver seco, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa boquinha, você vai dobrar no meio com bastante cuidadinho e vai fazer um corte aqui, ó, bem na linha, deixa eu mostrar pra vocês com a agulha onde eu cortei. Bem na linha aqui do risco preto aqui do lábio de cima, tá? Você vai fazer um corte aqui dentro, ó. Bem nessa linha aqui do lado. Eu vou encaixar os dentinhos aqui que vocês vão entender melhor, porque esse molde é bem pequenininho. Vou abrir aqui. Pronto. Nesse lugar que eu abri, eu vou encaixar o dentinho dela. Vou precisar aqui da minha agulha pra me ajudar, ó. Tá aberto aqui, que eu fiz uma abertura, né? Deixa eu ver se eu fiz a abertura suficiente pra caber os dentinhos, não. Tem que abrir um pouquinho mais. A dificuldade dessa boca, gente, é só o tamanho do molde, porque não é difícil de fazer, tá? O molde que é pequenininho, mas pra ficar delicadinho,
Foi o jeito que eu consegui para chegar no resultado que eu queria. E não é difícil de fazer, não. É mais difícil de gravar para vocês do que de fazer, gente. Pronto, ele já entrou aqui pra trás. Opa. Olha só. Eu vou puxar aqui. E aí, eu vou ajustar pra ele ficar no tamanho que eu quero, tá? Geralmente, eu alinho ele da seguinte forma. Eu deixo o dentinho aqui, ó, quase encostando no lábio aqui na parte vermelha do lábio. Gente, eu fazendo assim de lápis, fica mais difícil de enxergar a definição. Mas quando vocês passarem a tinta preta, ao invés do lápis, onde eu passei o lápis, vocês vão ver que fica muito mais fácil de ver a definição certinho, tá bom? Ó, o tamanho do dente eu ajustei, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um isqueiro aqui, só pra tirar um pouquinho dos pelos que eu puxei, quando eu fui riscando com o lápis, tá? Por isso que vocês têm que fazer com a tinta. E lembrando também, quem for mexer com isqueiro aí, tome bastante cuidado pra não queimar o feltro branco, tá? Aqui, eu vou precisar colar esse dentinho aqui na parte da boca. Eu vou utilizar a cola T6000, porque ela tem a ponta bem fininha e vai facilitar aqui a minha vida, tá? Na hora de fazer essa colagem. Então, eu vou colar o dente na parte preta. Não precisa botar muita cola, tá? Essa cola aqui cola até... Agora, deixa eu ajustar certinho aqui onde eu quero que ele fique. Ó, eu vou pegar minha tesoura e vou fazer aqui igual eu faço lá na aula do olhinho, quando eu vou colar a parte branca. Eu tô amassando, na verdade, eu tô apertando o feltro aqui, ó, pra que essa parte onde eu passei cola do dentinho, a cola grude bem aqui em todas as fibras do feltro, tá? Pronto, colei aqui, até passou pro outro lado aqui a cola. Aí, eu vou fazer o seguinte, agora, eu vou passar a cola aqui na parte de dentro, na parte vermelha aqui do lábio. Aqui já pode ser outra cola, porque já chega aqui, já tá mais fácil o alcance, tanto com a cola de silicone quanto com a cola quente, tá? Eu vou continuar fazendo com a T6000, que é o que já tá aqui na minha mão. Colei. Eu vou primeiro colar a parte vermelha, pra depois eu recortar a parte branca do dentinho que sobra. Vou apertar de novo. E agora sim, eu vou vir aqui, gente, e vou recortar a parte branca que sobrou. Ó. Ficou desse jeito aqui, a boquinha dela, tá? Na hora de fazer a pintura, aí eu também vou passar aqui, ó, depois, né? Claro que a boca já estiver pronta. Um risquinho com tinta preta aqui, porque eu quero fazer a separação do dentinho de vampiro. Ó, gente, mostrando mais de pertinho pra vocês, a luz aqui hoje não tá nada boa pra gravar, então ele fica desse jeito, tá? A gente encaixou o dentinho atrás, e aqui agora dá pra fazer o preenchimento da tinta preta, mesmo depois de ter colado o dentinho, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer desse jeito que eu fiz, de primeiro passar com lápis, fazer a colagem pra depois só passar tinta, eu já vou fazer aqui na próxima aula com vocês a continuação aqui dessa boquinha.